Você já sentiu que a vida está muito difícil? Que os obstáculos e desafios da vida parecem impossíveis de dar conta? Que você está numa batalha constante e que parece que está perdendo? O fato é que a vida ela é uma guerra constante. Uma guerra entre o bem e o mal. Uma guerra onde não há descanso. Uma guerra onde não tem como a gente ficar neutro. A verdade é que a gente às vezes cai no erro de querer descansar bem no meio da guerra, enquanto a gente está na trincheira. E essa vida aqui agora, ela é a trincheira. E essa aula de hoje, ela é para você. Para pensar, tô sem saída. Para pensar, essa é a vida. Para pensar o que fazer. Para pensar só com você. Pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez para a aula da semana do Para Pensar. Esse é o Vem Segue-me, eu sou o Leléo e vai ser um prazer hoje conversar com vocês sobre guerras. Eu sei que guerra é triste, eu sei que guerra... Vou até ler uma escritura para vocês. O próprio Salvador disse, em Tessalonicenses 11, 29, pois em verdade vos digo que aquele que tem o espírito de discórdia não é meu, mas é do diabo, que é o pai da discórdia, que leva a cólera ao coração dos homens para contenderem uns com os outros. Ou seja, se tem conflito, se tem discórdia, o inimigo está envolvido. Se tem guerra, o inimigo está envolvido. Só que a gente está em guerra. Mormon, que foi quem escreveu o livro de Mormon, ele assume como capitão do exército dos nefitas aos 16 anos de idade. Quando ele morre ainda fugindo dos lamanitas. Então ele passou uma vida inteira em guerras. E quando ele estava escrevendo, ele achou que aqui no livro de Alma tinha alguns ensinamentos muito importantes para a gente aprender com as guerras. Eu não sei se vocês sabem, mas A Arte da Guerra, de Sun Tzu, é um dos livros mais vendidos do mundo e mais aplicados, porque a gente consegue, com as batalhas, fazer essa distinção, colocar um lado como bem, um lado como mal, e tem infinitas aplicações. Outra aplicação que é muito comum hoje no mundo é o livro Maquiavel, O Príncipe, que trabalha a personalidade das pessoas. A gente vai trabalhar hoje também, igual nesse livro, a personalidade daquela pessoa que está buscando o mal, que está buscando uma coisa ruim, e a personalidade daquela pessoa que está tentando ajudar, que está tentando ser bom, que está tentando seguir a Deus. E a gente vai ver como é fácil aplicar isso no nosso dia a dia. Vamos lá para a aula? De modo bem resumido, o que está acontecendo? Lembra dos Zoramitas, que a Alma estava ensinando junto com os filhos dele? Eles não vão acreditar, eles vão ficar com raiva, eles vão ir lá nos Lamanitas para fazer inferninho, para fazer os Lamanitas ficarem com raiva dos Nefitas e virem guerrear. Eles estavam contrariados com tudo que estava sendo dito. Então, vai começar uma guerra dos Lamanitas contra os Nefitas. E até o presente momento, a maior guerra que a gente já teve. Que vai ter muito mais explicação, muito mais detalhes. A gente vai focar em alguns detalhes bem importantes. Primeira coisa, vamos entender o seguinte. O que são essas guerras? Na nossa vida, para a gente hoje, guerras são os conflitos. É a briga com o coleguinha... É a dificuldade na igreja, são as dificuldades no trabalho, são as dificuldades no nosso casamento, nos nossos relacionamentos. Isso são as guerras. E a gente toma diferentes posições nessas guerras. Às vezes a gente vai estar do lado do bem, às vezes a gente vai estar do lado do mal. Confia, não tem lado neutro, não nessas guerras da vida. E o que vai acontecer? Mormon, Alma, no caso aqui, Elamã, não sei mais quem que está escrevendo, mas eles vão ajudar a gente a identificar se a gente está do lado do bem, se a gente está do lado do mal, se a gente está num rumo muito bom, se a gente não está num rumo tão legal. Vamos lá comigo entender essas diferenças? Eu vou começar com Alma 43, 20. Olha só, vai falar dos exércitos de Zeraemna, que era o dos Lamanitas. Ora, os exércitos de Zeraemna não estavam preparados com tais coisas. Tinham apenas suas espadas e suas cimitarras, seus arcos e suas flechas, suas pedras e suas fundas. Estavam nus, usando apenas uma pele que lhes cingia os lombos. Sim, estavam todos nus, menos os oromitas e amalequitas. O mal, ele está preocupado com atacar. Ele não se protege, ele não está preocupado com a defesa. Já viu aquela discussão que a pessoa está falando e você só está preocupado com o próximo argumento que você vai atacar aquela pessoa? Com uma forma, essa aqui é uma sacada boa para ofender?
você está só atacando. Isso aqui era uma característica dos exércitos dos lamanitas. Eles estavam prontos para atacar. Eles não estavam prontos para se defender. Mas agora, olha só o exército dos nefitas como estava, no versículo 19. E quando o exército dos lamanitas viram que o povo de Nefe, ou seja, que Moroni preparava seu povo com couraças e com escudos nos braços, sim, e também com escudos para proteger-lhes a cabeça, e também estavam vestidos com roupas grossas. Olha só, os lamanitas, eles vieram, todo o grupo deles, num volume completo, atacar uma cidadezinha dos nefitas. Os nefitas estavam lá prontos com escudo, prontos com capacete, prontos com uma couraça, prontos com roupas grossas, com espadas também, prontos para se defenderem. Claro que eles vão atacar também, mas a preocupação principal deles era se defender. Isso é uma característica do bem. O bem não procura o ataque. O bem está pronto para se defender. E quando precisar, ele vai sim atacar. Mas ele está sempre pronto para se defender. A gente tem que estar pronto para defender nossos princípios. A gente tem que estar pronto para defender o que a gente acredita. A gente tem que estar pronto para defender nossas escolhas. Porque constantemente elas vão sim ser atacadas. Uma outra característica bem comum que a gente consegue reparar entre o bem e o mal nesses conflitos da vida é o objetivo, o propósito, a finalidade daquele conflito existir. Vamos entender como que essa guerra vai começar aqui. A gente vai ler o versículo 7 e 8 de Alma 43 e diz assim: Ora, ele assim, no caso Zaraemna, procedeu com o objetivo de preservar o ódio que sentiam contra os nefitas, a fim de poder subjugá-los para realizar seus desígnios. Ou seja, ele queria convencer os lamanitas a usar o ódio deles para ele poder controlar essas pessoas, para ter ali uma massa de manobra, uma galera para ir para lutar a guerra que ele quer. No versículo 8, pois eis que seu desígnio era instigar a ira dos lamanitas contra os nefitas. E isso ele fez, para conseguir grande poder sobre eles e também para adquirir poder sobre os nefitas, submetendo ao cativeiro. O mal desde Lúcifer. Ele busca governo, ele busca controle, ele busca poder. O bem tem outros objetivos. Lembra? Sabe por que esse exército estava lá para receber? Os lamanitas eles vieram atacar naquela terra do pessoal de Amon, que tinha feito um convênio de não pegar mais em armas. Então, por isso que tinha um exército nefita ali preparado. Vamos ver qual que era a finalidade desse exército nefita? A gente vai ler o versículo 11 e 12. Sim, e eles sabiam também, no caso os nefitas, do extremo ódio dos lamanitas contra seus irmãos, o povo de Anti-Nefilei, conhecido como o povo de Amon. E eles não queriam pegar em armas, sim, haviam feito um convênio e não desejavam quebrá-lo. Portanto, se caíssem na mão dos lamanitas, seriam destruídos. E os nefitas não permitiriam que fossem destruídos. Portanto, deram-lhes terras para sua herança. O objetivo dos nefitas ali era defender um povo que preferia morrer a pegar em armas de guerra. Percebeu a diferença? Percebeu a finalidade? Você consegue perceber a finalidade das guerras que você compra na sua vida? Para pensar nisso aí e vamos continuar, vamos para a próxima diferença. Versículo 21 e 22. Olha o comportamento do mal, olha o comportamento dos lamanitas. Mas eles não estavam armados com couraças nem com escudos, lamanitas. Portanto, ficaram com muito medo dos exércitos nefitas, em vista de suas armaduras, apesar de serem muito mais numerosos que os nefitas. Eis que aconteceu que não ousaram marchar contra os nefitas nas fronteiras de Gerson. Quando os lamanitas percebem a preparação dos nefitas, que eles estavam preparados para se defender, eles não têm coragem. O mal, ele é covarde. Os lamanitas escolheram ir atacar uma terra onde tinha um povo que tinha feito um convênio de não lutar. Chegou lá, viu muito menos gente do que o exército deles, só que muito mais preparado. Preferiram correr para o deserto. Eles agiram com covardia. Muito diferente da atitude que os nefitas vão ter. E essa atitude deles é muito fera, porque é uma atitude inteligente. E eu vou dividir essa inteligência em duas coisas, e que a gente tenha coragem de, nas nossas guerras, ter essa mesma inteligência. Olha só o que os nefitas vão fazer. Versículo 23. Mas aconteceu que tão logo partiram para o deserto, Moroni enviou espias ao deserto para vigiar seu acampamento. Ou seja, Moroni, sabendo do mal que poderia afetá-lo, ele fala assim, fica de olho nessa galera aí, vamos entender o que acontece. A gente pode fazer a mesma coisa na nossa vida, a gente deve fazer a mesma coisa na nossa vida. A gente tem que saber
quais são os maus que podem afligir a gente, saber como que eles vão afligir. Então, Moroni pega e coloca lá espias para vigiar aquela galera. E ele faz o seguinte também. Moroni também, tendo conhecimento das profecias de alma, enviou-lhe alguns homens, pedindo-lhe que perguntasse ao Senhor onde os exércitos dos nefitas deveriam ir, a fim de defenderem-se dos lamanitas. Essa é a inteligência. Ele se prepara e ele confia em Deus. Ele busca inspiração. Fala, Deus, esse aqui é o meu desafio. Como que eu faço? Eu já estou fazendo isso aqui, ó, essas coisas. Como que eu faço aqui agora? Então a gente pode perceber como que nas batalhas, nas guerras, nos conflitos que a gente tem na vida, vai ter sempre uma abordagem de bem e de mal. E a gente pode se autoanalisar. A gente está sendo covarde ou a gente está protegendo? A gente está preocupado em atacar ou a gente está pronto para se defender? Percebe? A gente está buscando poder, controle, fazer com que a nossa vontade se imponha à de alguém, ou a gente está buscando inspiração? Ou a gente está fugindo não, que fugir dos problemas é uma palavra muito ruim, mas ou a gente está evitando as dificuldades do mal. Então, a gente consegue trazer essa guerra para o nosso dia a dia dessa forma, é uma das maneiras. Uma outra maneira que eu queria abordar, ela vai estar na escritura, Alma 46, versículo 9, que diz assim: sim, e também vemos a grande iniquidade que um homem muito iníquo pode fazer com que ocorra entre os filhos dos homens. Aqui ele vai estar falando de um novo líder. Aquele Lázaro Emna, ele vai perder, vai fugir e vai fazer uma promessa de nunca mais atacar os nefitas. Eles vão se dar mal feio. Tem algumas lições legais ali também. Mas agora a gente vai falar de como que uma pessoa ela pode ser uma influência muito boa ou muito ruim perto de quem ele convive. Como que a gente vai conseguir influenciar nossos amigos, nossa família, o nosso trabalho, de acordo com as nossas atitudes. Então a gente vai comparar Amalequias, que vai ser um novo capitão dos exércitos dos Lamanitas, que também é um dissidente, eu vou contar a história dele aqui direitinho, e a gente vai pegar Moroni. Lembra que eu falei que a finalidade do mal, ela é sempre, lá desde o começo, buscar poder? Olha só como que era esse Amalequias. Para pintar um cenário de como que surge um Amalequias, a gente volta no capítulo 45, em que Elamã e Alma, eles partem de novo para pegar para o povo. E olha como que estava esse povo, isso já depois que essa guerra acabou. Versículo 24 do capítulo 45. Mas tornaram-se orgulhosos, e seu coração encheu-se de vaidade, devido às suas enormes riquezas. Portanto, tornaram-se ricos aos seus próprios olhos, e não davam os ouvidos às palavras deles, para que andassem retamente perante Deus. É aqui que a alma vai pregar a destruição dos nefitas. Então, esse é o cenário de prosperidade, de riqueza, de orgulho e de vaidade que cria o tipo de homem iníquo o suficiente para trazer um desastre. Esse homem, no caso, vai ser Amalequias. Amalequias. Bora? Então vamos lá, versículos 1 e 2. E aconteceu que todos que não entenderam as palavras de Lamã e seus irmãos uniram-se contra eles. E eis que ficaram muito irados, tanto que estavam determinados a matá-los. Perceba a vaidade, o orgulho e a raiva que esse povo estava, disposto a matar. Ora, o chefe dos que haviam se revoltado contra seus irmãos era um homem grande e forte, e seu nome era Amalequias. E Amalequias desejava ser rei. Lembra que eles queriam poder? E aqueles que estavam irados também desejavam que ele fosse seu rei. E a maioria deles eram juízes menores da terra e estavam em busca de poder. É assim que esse tipo de homem surge. E olha como que esse homem trabalha as pessoas ao redor dele. Não são vocês, é só algumas outras pessoas que fazem isso, e vocês vão perceber, isso é uma característica muito clara do mal. Versículo 6, e assim foram instigados por Amalequias, a promover dissensões, apesar das pregações de Elamã e seus irmãos, sim, apesar de seu enorme zelo pela igreja, pois eram sumos sacerdotes da igreja. Versículo 10, sim, vemos que Amalequias, por ser um homem de astutos ardis e um homem de muitas palavras lisonjeiras, olha como que o mal trabalha. Com palavras lisonjeiras, incitou o coração de muitos a praticar iniquidade, sim, e a procurar destruir a igreja de Deus, e a destruir o alicerce da liberdade que Deus lhes concedera. Ou seja,
a bênção que Deus enviara à face da terra por amor aos justos. O mal, ele incita o pecado. A pessoa, quando ele busca poder, ele vai atrás de lisonja. Lisonja é falar o que as pessoas querem ouvir, a ser agradável com as pessoas. Ele era agradável e falava assim, ó, faz o mal e me escolhe para eu ser seu rei. Lógico que ele não falava faz o mal, ele fala faz o certo, só que ele chamava o errado de certo. Se de um lado a gente tem Amalequias incitando as pessoas a fazerem coisa errada, incitando a perseguição, incitando a ira, a pecado, do outro lado a gente vai ter um grande homem fazendo bem, que é Moroni. Olha a diferença do comportamento de Moroni com Amalequias. Versículo 11. Então aconteceu que quando Moroni, que era o comandante-geral dos exércitos nefitas, soube dessas dissensões, ficou irado contra Maliquias. 12. E aconteceu que rasgou sua túnica e, pegando um pedaço dela, nele escreveu: em lembrança de nosso Deus, nossa religião, nossa liberdade, nossa paz, nossas esposas e nossos filhos, e amarrou-a na ponta de um mastro. E ele colocou seu capacete, sua couraça e seus escudos, e cingiu os lombos com sua armadura, e pegou o mastro em cuja ponta se achava a túnica rasgada, que ele a chamou de estandarte da liberdade, inclinou-se até o solo e orou fervorosamente a seu Deus, a fim de que as bênçãos da liberdade repousassem sobre seus irmãos, enquanto restasse um grupo de cristãos para habitar a terra. Porque assim eram chamados todos os verdadeiros crentes em Cristo que pertenciam à Igreja de Deus, pelos que não pertenciam à igreja. Moroni, ele não incita as pessoas a irem lutar pela liberdade. Ele não incita as pessoas, fala, vai lá, luta. Ele veste a armadura dele, ele vai à frente, ele fala, vamos lá. Moroni, ele sabia a prioridade das coisas. Olha a sequência que ele coloca isso. Em primeiro lugar, em lembrança de nosso Deus. Se a gente não tem Deus em primeiro lugar, todas essas coisas vão caindo geralmente nessa ordem, tá? Se a gente se esquece de Deus, a próxima coisa que vai cair, nossa religião e nossa liberdade. E depois a nossa paz. E depois as nossas esposas, nossos filhos. A gente perde até a nossa família quando a gente não sabe colocar as coisas em primeiro lugar. As coisas de Deus em primeiro lugar. Moroni sabia disso e ele liderava pelo exemplo. Essa é uma das principais diferenças entre Amalequias e Moroni. Palavras lisonjeiras, pode fazer o mal à vontade. O outro, vamos comigo fazer o que Deus quer. Percebe a diferença? Olha o tipo de homem que era Moroni. Alma 48:17. Sim, em verdade vos digo que se todos os homens tivessem sido e fossem e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Esse é o tipo de homem que a gente deve ser. Moroni não cedia ao mal, de forma alguma. A gente vê que nessas guerras ele é um homem honrado, ele é um homem justo, ele lidera com exemplo e por amor. É fantástico a capacidade, a noção que ele dá para a gente de como pessoas, a gente pode lutar pelo certo, a gente pode lutar pelo bem. Que a gente possa ser um pouquinho mais como Moroni e talvez os poderes do inferno e do diabo, eles sejam abalados na nossa vida. Enquanto de um lado a gente tem Amalequias incitando as pessoas a fazerem coisas erradas, incitando as pessoas a lutarem uma guerra em favor do poder que ele quer para ele, fazendo as pessoas defenderem o que ele quer, olha o que Moroni está incentivando as pessoas a fazerem. Versículo 21 e 22 do capítulo 46. E aconteceu que quando Moroni disse essas palavras, eis que o povo se aproximou com lombos cingidos por suas armaduras, rasgando as vestes como um símbolo, ou melhor, como convênio de que não abandonariam o Senhor seu Deus. Ou, em outras palavras, se eles transgredissem os mandamentos de Deus, ou melhor, se caíssem em transgressão e se envergonhassem de tomar sobre si o nome de Cristo, o Senhor os destroçaria da mesma forma que haviam rasgado as suas vestes. Ora, esse foi o convênio que fizeram. Moroni está aqui incentivando as pessoas a fazerem convênios. Lembra daquela aula ali atrás que a gente falou que convênios é a melhor forma, uma forma mais eficaz de uma pessoa mudar para o bem? É isso que Moroni incentiva. Fazer convênio, prometer para Deus lutar pelo que é certo.
É isso que uma pessoa que faz diferença positiva no mundo vai fazer. E por que que isso é tão importante para a gente? Por que que Mormon está colocando aqui? Mormon ele vai colocar o que que vai acontecer com o povo da igreja de Jesus aqui. Essas guerras, elas vão atingir a gente. Lembra que a gente falou que é impossível ficar neutro? De um lado, a gente tem os ensinamentos ou a guerra de Amalequias. E olha o que aconteceu, versículos 7 e 8. E houve muitos na igreja que acreditaram nas palavras lisonjeiras de Amalequias. Por conseguinte, separaram-se até da igreja, e assim as condições do povo de Nefe eram muito precárias e perigosas. Não obstante, sua grande vitória sobre os lamanitas e o enorme regozijo por terem sido libertados pela mão do Senhor. Vemos assim quão rapidamente os filhos dos homens se esquecem do Senhor seu Deus. Sim, quão rapidamente praticam iniquidades e deixam levar-se pelo maligno. Muito rápido, aquele povo, muitos da igreja, vão dar ouvidos ao discurso de Amalequias. Não tem ficar neutro. Olha o versículo 15. E os que pertenciam à igreja eram fiéis, sim, todos os que eram crentes verdadeiros em Cristo tomavam sobre si alegremente o nome de Cristo, ou seja, de cristãos, como eram chamados em virtude de sua crença no Cristo que havia de vir, e faziam convênios de defender o seu direito de adorar a Deus, da sua religião, da sua paz e da sua família. O que acontece é que na guerra da vida, nem eu, nem ninguém pode te prometer que você vai conseguir tirar férias, que você vai conseguir descansar dos obstáculos e das dificuldades. Elas vão vir. E igual o povo da igreja aqui, ou seguiu Amalequias, ou seguiu Moroni, diversas vezes a gente vai ter que seguir a Deus ou a Mamon. A gente vai ter que seguir o certo ou o errado. Lisonjeiro, que tolera erro, que incita a contenda, é o errado. O certo incentiva a obedecer, a colocar Deus em primeiro lugar e a fazer convênios. E aí a gente sai do neutro e escolhe. Você vai escolher o quê? Gente, o Para Pensar agora, ele também existe no Instagram, _para pensar. É muito importante a gente saber o que vocês pensam, quais são as suas dúvidas, quais são suas ideias, para a gente poder fazer dessa comunidade uma conversa legal, como Vem Segue Me merece e como tem que ser. Segue a gente lá, compartilha, convida todo mundo. Que nem o povo da igreja, durante essa guerra aqui, a gente também não vai dar conta de ficar neutro. A gente vai ter que escolher Deus ou o diabo, o certo ou o errado. Quando a gente coloca assim é simples, mas a gente vai ter que escolher entre fazer convênios ou ouvir aquilo que a gente quer ouvir. O que você vai escolher? Gente, se essa aula fez sentido para vocês, curte esse vídeo, compartilha com a galera, lembra de seguir a gente no Instagram e volta pro próximo Vem e Segue. Para pensar nas suas vidas.